escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, tudo bem? Mais um domingo. Nós vamos escutar hoje a história da lição de número 9, que tem como tema ajudante e perseverante, Baruque. Então, o nosso artista e coadjuvante, né, que nós estamos vendo alguns ao longo desses domingos, hoje nós vamos aprender sobre Baruque. Quem foi Baruque, tá bom? Então, antes da gente começar, nós vamos fazer uma oração. Então, feche os olhos, se concentre para falar com Deus. Deus, obrigado por mais um domingo, obrigado porque o Senhor tem estado conosco dia a dia, Deus. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, falando ao coração de cada família aqui representada, Pai. Que possamos levar essas lições, Deus, que aprendemos todos os domingos, Pai, para a nossa vida, Deus. Que possamos aplicá-la, Deus, diariamente. Em nome de Jesus, amém. Então, Baruque, né? Já ouviram falar de Baruque? Talvez não, mas e de Jeremias? Tenho certeza que Jeremias vocês já ouviram falar, né? Um dos livros da Bíblia é Jeremias. Então, Baruque, ele era o escrivão de Jeremias. O que faz um escrivão? Né? O escrivão é aquele ajudante, né, que escreve aquilo que é ditado. E na época, era muito frequente esses escrivãos aí trabalharem para os reis, para as autoridades, para escreverem aquilo que essas pessoas diziam, tá? Então, fazer como se fosse um documento, tudo bem? Então, Baruque era o escrivão de Jeremias. E quando Deus, né, falou para Jeremias escrever algumas cartas aí de recomendação, né, para o povo, Jeremias chamou, então, Baruque e ditou tudo o que ele precisava, tudo que Deus colocava no coração de Jeremias. Jeremias ia falando para Baruque e Baruque ia escrevendo, tá? Tudo a respeito do povo de Israel, de Judá, das nações. Então, um dia, né, Baruque lá escreveu tudinho num rolo e Jeremias pediu para que Baruque fosse ler ao povo, né? Então, no dia que o povo tivesse reunido, num dia de jejum, Baruque leu esse rolo, tudo isso que Deus tinha falado através da vida de Jeremias, aí através de Jeremias. E Baruque leu em voz alta para o povo tudo que estava escrito, e foi isso que o Baruque fez, obedeceu Jeremias e foi lá. Daí um dos oficiais, né, uma das autoridades lá, ouviu o que o Baruque estava lendo e ficou preocupado com aquilo que estava sendo falado, né? E esse oficial, que tinha como nome Micaías, né, contou tudo, né, o que tinha ouvido lá para as autoridades. E aí essas autoridades pediram para que Baruque fosse até o palácio, né, contar aí, trazer o que tinha nesse rolo. E Baruque foi lá, pegou o rolo e foi mais uma vez e leu tudo que estava escrito para as autoridades, né? Só que essas autoridades ficaram assustados depois de terem ouvido, né, aquelas palavras, e disseram que eles precisavam contar isso para o rei, né? Perguntaram como que ele tinha escrito, se tinha sido ele, se tinha sido Jeremias. Baruque contou, né, que escreveu tudo que Jeremias ditava para ele. E as autoridades, né, da época lá, que tinham escutado, né, o que estava escrito naquele rolo, falou assim: olha, se eu fosse vocês, né, orientou Jeremias e Baruque para que fugissem, se escondessem, né, num lugar que ninguém pudesse descobrir. E Deus escondeu eles, né? Eles foram e se esconderam para que nada acontecesse com eles.
Então, o que tinha naquele rolo, né, aquilo que Deus tinha colocado ali para o povo, para aquele rei, era muito sério, né? Então, ali dizia que o rei da Babilônia viria, destruiria o povo, destruiria todo Israel, né? E dizia que Deus... E ali naquele documento, né, aquilo que Deus tinha falado era que Deus estava muito cansado, né, de ver o seu povo infiel, o seu povo descrente. Mas para o rei isso daí pouco importava, né? Ele pouco importava o que Deus achava, o que Deus queria, o que Deus, né, se importava ou não. O rei não estava nem aí para Deus. E conforme ele ia lendo, né, ele ia escutando o que estava escrito lá naquele rolo, o rei, sabe o que ele fazia? Ele pegava um pedacinho e estragava, destruía. Aí ele ouvia mais um pouquinho, pegava uma outra parte daquele rolo, daquela história, daquilo, tudo que tinha sido escrito e jogava fora. E nisso tudo que foi lido ali, né, foi destruído, né? O rei jogava no fogo e destruía aquele documento, aquele rolo. Tudo aquilo que Jeremias e Baruque tinham colocado ali. Mas nem o rei, nem nenhuma autoridade ouviu aquelas coisas, nem ficaram com medo, nem se mostraram arrependidos, tá? Pelo contrário, o rei pediu para que Jeremias e Baruque fossem presos, mas, como eles estavam escondidos, o rei não os achou, né? Depois disso, o Senhor disse a Jeremias que pegasse outro rolo. Então, Deus tinha feito, né? Tinha colocado as palavras para Jeremias e para Baruque, e aí Baruque transcreveu, né, tudo aquilo que Jeremias ia falando, e o rei destruiu. E aí Deus falou de novo: Jeremias, você vai escrever ditou tudo que ele tinha escrito da primeira vez. Deus ditou novamente, só que com algumas coisas que ele acrescentou, né? Ele acrescentou lá nesse rolo um castigo que seria dado ao rei e às autoridades por causa dos pecados, né? Por não se arrependerem daquilo que estavam fazendo. E vocês imaginam, né? Jeremias escondido, Baruque, todo o esforço, tudo que eles tinham feito. Imagine você transcrever, vocês pegarem, né, um livro aqui da Bíblia que Deus fala para vocês escreverem, né? Tudo isso e o rei destruir. E aí vocês terem que fazer todo esse trabalho, né, novamente. Vocês acham que como que Jeremias, Baruque se sentiram? Se sentiram desanimados? Se sentiram frustrados? Não, pelo contrário, tá? Baruque escreveu tudo que estava no outro rolo e ainda mais as coisas que Deus acrescentou aí com relação ao rei e às autoridades. E a perseguição contra eles, né, contra Jeremias e Baruque, aumentou. Mas eles eram perseverantes, né? Eles acreditavam em Deus, né? Eles não desanimaram em nenhum momento, né, daquilo que eles estavam ali para fazer, né? Deus chamou eles para fazer isso e era isso que eles faziam, e faziam de coração. Só que depois de um tempo, né, Baruque começou a se sentir mal por causa dessas perseguições, né, por causa de tudo que estava acontecendo com eles. Jeremias ficou entristecido, seu coração se entristeceu e ele chegou a chorar, né? Se vocês forem abrir a Bíblia em Jeremias 45, vocês vão ver lá, né, que Baruque se entristeceu. Mas não fala exatamente o que era essa tristeza, o que foi essa tristeza, né? Mas assim, Baruque coloca que ele merecia alguma coisa por fazer tudo isso, né? O coração dele se entristeceu e ele achava assim: poxa vida, eu faço tudo por Deus, poxa, eu vou lá e escrevo, eu escrevo 30 vezes se precisar, e mesmo assim eu continuo sofrendo perseguição, né? Eu continuo nessa vida, eu continuo dessa forma, né? Baruque pensava assim. E
a resposta de Deus para ele, né, foi simples, né? Deus não tem filhos favoritos, né? Não é porque nós fazemos algo para Deus, não é porque trabalhamos na igreja, porque cantamos no grupo de louvor, porque somos professores da escola dominical, porque participamos da UCP, da UPA, Mocidade. Isso, né? É um trabalho que nós fazemos para Deus e que devemos fazer de coração, mas não é porque nós fazemos essas coisas que somos melhores, né, ou mais favoritos aí. Deus gosta mais de mim porque eu canto no louvor. Não, Deus gosta mais de mim porque eu assisto todas as aulas da escola dominical, faço todas as atividades. Não, Deus fica muito alegre conosco, porque estamos doando nosso tempo, né? Porque estamos dando o que é de melhor de nós para Ele, para glorificá-lo. Mas não é por isso que Deus ama um ou outro a mais, tá? Deus ama todos da mesma forma, e foi isso que Deus falou para Baruque. Eu não tenho um filho favorito, mas eu prometi, né, que você não sofresse dano nenhum. E eles estavam passando por um momento de perseguição, de guerra, um momento difícil. E Deus coloca que ia proteger, né? Que ia protegê-los. E Deus fala, isso já não é o suficiente, né? O eu cuidar de você, o eu proteger você, isso já não é o suficiente, né? Então, assim, o que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Nós trabalhamos na igreja, nós frequentamos a igreja, nós damos o nosso melhor. Aqueles que ainda não sabem o que certo, o que gosta de fazer, de doar o tempo dentro da igreja, vão descobrir aí com o tempo. Se precisar de ajuda, nós estamos à disposição também para ajudá-los, né, a saber onde que vocês se dão melhor, né, ou no grupo de louvor, ou ajudando na escola dominical, ou em outro serviço da igreja. E não é porque a gente faz isso que nós vamos ser favoritos de Deus. E não é porque nós fazemos isso que nós temos que ficar cobrando de Deus algo maior, né? Então eu preciso ter uma vida melhor porque eu participo da igreja. Eu tenho que ser mais rico que fulano porque eu estou aqui na igreja, né? Não é isso, né? Deus não tem filhos favoritos. Deus nos ama de forma igual. E Deus, aquilo que Deus promete para nós, que é uma verdade, né? Que é cuidar da gente, é nos proteger no dia a dia, é estar conosco, nos livrar de coisas que a gente nem imagina que poderia acontecer. Às vezes tem coisas no dia a dia que a gente passa ileso. Mas por que a gente passa ileso? Porque nós temos um Deus que está cuidando de nós, né? Então, que vocês guardem essa promessa de Deus para a vida de vocês, que vocês não esperem coisas materiais, né? Vocês têm que esperar o quê de Deus, né? A vida eterna, né? Viver uma vida plena, de alegria, de louvor a Deus, né? Imagine a gente ter uma vida eterna. Isso já é a maior promessa que Deus poderia nos dar. Isso daí já é o maior presente de Deus para nós, tá? E a gente só oferece um mínimo da nossa vida para Ele, né? A gente dá um pouco e a gente já quer muito de Deus, né? Então, assim, confie em Deus, confie que Deus está com vocês no dia a dia. Façam tudo que vocês fizerem, façam com alegria, dando o melhor para vocês, de vocês para as pessoas, seja na escola, no trabalho futuramente, na família, tá? Deus está alegre por vocês darem o melhor de vocês. E não esperem coisas de Deus, mas saibam que lá no final nós temos a vida eterna, tá bom? Um beijo para vocês e boa semana. Tchau! Sem olhar
do mundo.